Fala pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Então, me ajuda para aparecer os comentários aqui só. Isso. Estão tentando ainda. Fala pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos aí iniciando mais uma live, né? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Danilo Pastoriza, um grande amigo nosso aí, árbitro internacional de tênis de mesa, professor de educação física. Ele é árbitro de xadrez também, tem livros sobre o xadrez. Vai falar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa mistura aí de xadrez, de tênis de mesa, né? Vai ser bem bacana esse bate-papo. Vamos falar um pouquinho sobre a arbitragem a nível nacional, arbitragem de tênis de mesa, como que tá o nível dessa nossa arbitragem. Tranquilo? Mandar um abraço aí pro Alfredo, nosso árbitro aí também, parceiro de Pinda, jogador de tênis de mesa também, com a gente aí. Valeu, Alfredinho, tamo junto, né? Então, como dizia, a gente vai falar um pouquinho também sobre a pandemia no esporte, né? Que infelizmente tá deixando assim, o esporte meio de lado, assim como a cultura, né? E demais eventos de aglomeração. Lembrando que o Danilo também ele é diretor técnico da Federação Paulista de Tênis de Mesa. Esse ano está aí com um projeto, a gente está junto lá na federação, junto com os presidentes Solidney, o Tommy. Então a gente vai falar um pouquinho, né? É até engraçado, relembrando aqui há uns 4 meses, quando começou essa pandemia, na verdade a gente estava, eu e a Rebeca, a gente estava indo para São Paulo, na Federação Paulista, no evento de tênis de mesa, e infelizmente a gente ficou sabendo lá, né, desse problema. A Rebeca vai me ajudar aqui, Rebeca, só para fazer o convite pro Danilo. Danilo, a gente já vai te mandar um convite pra gente já começar esse bate-papo agora, um minutinho só. Aí, Danilo, estamos só aceitando fazer essa conexão, beleza? É isso aí, gente. É importante falar também, né, sobre essa pandemia e infelizmente agora. Fala, Danilão, boa noite, meu amigo. Boa noite, valeu Ricardo. Estou aqui ainda me acertando aqui, mas muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, primeiramente aí. É um prazer enorme ter você com a gente aí. E falando, vamos falar um pouquinho sobre tudo, vamos falar sobre tênis de mesa, sobre arbitragem, sobre o xadrez, sobre a educação física. Você vai falar um pouquinho como que está aí no Litoral Sul, como que a gente está vendo realmente que está crescendo muito. Vamos falar sobre a possível volta do esporte. E primeiramente agradecer você, um árbitro aí das Paralimpíadas aconteceu no Rio, árbitro tênis de mesa, árbitro internacional. Danilo, muito obrigado pela parceria e vai ser um papo super bacana. Ô, Ricardo, eu que agradeço aí. É um prazer enorme ser lembrado por você. Eu estou acompanhando suas lives. São pessoas, né? Você está chamando de alto nível aí, então eu me sinto muito honrado pelo convite. Não, com certeza, a gente está procurando trazer pessoas que realmente vão agregar, vão passar informações e você é um cara desse aí. E agora, né, recentemente assumiu esse ano, vamos começar já, o cargo de diretor técnico da Federação Paulista de Tênis de Mesa. O ano passado já era coordenador de arbitragem da federação, esse ano assumiu esse novo desafio aí. E infelizmente, eu estava até comentando que no primeiro torneio que a gente ia começar, foi o dia que decretou a pandemia, que eu estava até em São Paulo, a gente ainda não teve essa oportunidade. Mas fala para a gente o que você vê, questão desse desafio, dessa pandemia, o esporte, se tem alguma expectativa da federação voltar ainda, já se falou alguma coisa. Passa para a gente um pouquinho essa questão. Isso é verdade, bem lembrado quando ia ser meu primeiro evento como técnico, diretor técnico da federação, né? A gente é um cargo novo para mim, uma responsabilidade nova. A gente estava naquela tensão, a gente, né? Pra você mais do que ninguém sabe que o evento é o último passo, né? Que a gente começa a organizar tudo muito antes
são muitos detalhes, muitas coisas que, né, que a gente não quer que dê errado, então a gente corre muito antes de começar o evento. O evento já está no final, né? O evento é o passo final. E no dia do evento foi cancelado. Acho que foi uma decisão acertada, né? A gente não pode correr o risco de, né, de infectar alguém. Porque a gente fala, pegar o exemplo do shopping. No shopping vai quem quiser, né? Se o shopping está aberto, vai quem quiser. No torneio, ainda mais da Federação Paulista, não. Tem atletas que dependem da bolsa, tem atletas que dependem de patrocínio, então eles são obrigados praticamente aí no torneio. E então você se coloca numa responsabilidade muito grande de fazer esse torneio, né? Então você é responsável pela vida deles, querendo ou não. Então foi uma decisão acertada aí a gente cancelar. E vamos ver, né? Eu, sinceramente, eu estou muito desanimado, estou muito descrente que volte esse ano qualquer outro tipo de torneio. Eu acho bem difícil, espero estar errado, mas eu acho bem difícil que esse ano aí volte torneio, volte escola. Espero estar errado, mas acho que essa é a minha opinião. Isso eu não escondo. Não, com certeza, né? E se a gente partir da premissa que o maior evento do mundo esportivo, a Olimpíada, já foi adiado, né, para o ano que vem. E também eu acho até complicado, conversando com algumas pessoas da confederação, possa ser que vai ter uma etapa da Copa Brasil, por exemplo, o brasileiro mesmo está marcado para São Paulo. Só que entra também naquela questão, né, Danilo? Você que é o técnico também de tênis de mesa, sabe a questão de que em que condições os atletas vão chegar para disputar um evento de alto nível, né? Já que a gente sabe que não é todo mundo que tem uma mesa em casa, não é todo mundo que tem essa condição de estar treinando. Então, com certeza, essa questão também de chegar para fazer um torneio em alto nível, para disputar uma bolsa, às vezes os atletas não terão essa condição, né? Sim, e não só isso, né? Será que vamos colocar o brasileiro em dezembro? Será que até lá a gente está completamente livre dessa pandemia? Será que a gente corre algum risco? Entendeu? São questões que são muito delicadas, né? A gente está lidando com a vida do ser humano. Então, eu acho que tem que ser bem estudado tudo, né, antes de tomar qualquer decisão, né? O torneio volta, a medalha volta, a bolsa volta, mas a vida não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E quando você coloca num brasileiro, você falou, é bem verdade. Por exemplo, vamos supor que uma região do Brasil comece a treinar antes, né? Será que eles não vão ter vantagem quem ainda não voltou a treinar? Né? Como é que está essa situação? Então, você não está colocando em condições de igualdade. Eu acho que é uma situação muito complexa, né? Tudo é novo, então, na minha opinião, vale a pena a gente pecar por excesso, né, do que a gente se arriscar e acontecer qualquer coisa. Mas vamos ver. Vai passar o inverno agora, a gente está entrando no inverno, né? Vamos esperar passar o inverno, vamos ver como isso aí se comporta. Quem sabe aí 2, 3 meses a gente não tem já uma luz no fim do túnel, né? Para voltar aos treinamentos, liberar o treinamento, vamos torcer bastante. Eu, mais do que ninguém, eu sou técnico, né? Eu estou de coordenador técnico da federação, só que eu sou técnico também, eu tenho minha equipe, todo mundo está louco para treinar, né? Só que a responsabilidade é minha, né? Eu, mais do que ninguém, eu quero que tudo volte ao normal o quanto antes. Não, com certeza. A Mônica Camargo Neves está mandando aqui um comentário para a gente aqui, falando lá, mesmo o secretário tendo dito que possivelmente voltaremos em 8 de setembro para a volta às aulas e que acredito que vai voltar como no início da temporada, se voltar mesmo, vai voltar naquele nível. E é complicado, Danilo, a gente acompanhou ontem essa entrevista, essa fala do secretário junto com o Dória, governador, né, secretário de Educação, falando das aulas, as aulas voltarem em setembro com 35%. A gente também que é professor, você também é professor, a gente sabe que realmente é muito complicado. Como vai fazer? Vai fazer um rodízio de turma? Imagina o professor, uma turma vai assistir aula online, o outro 35% vai assistir em classe. Eu acho meio confuso, né? Você dá a sua opinião para a gente sobre isso, você como educador também. Tudo é novidade. Aí eu assisti ontem, não assisti na íntegra, hoje eu parei para entender, né? A gente volta nas fases laranja, amarela, vermelha. Alguma região aqui
Por exemplo, Registro está na fase vermelha, Baixada Santista está na laranja, nenhuma região de São Paulo está na amarela. As voltas às aulas, mesmo gradual, 8 de setembro, só se o estado inteiro estiver na fase amarela durante um mês, né? Em agosto. Vamos colocar ali, ele pediu 28 dias, 8 de setembro. 10 de agosto a 8 de setembro, todo o estado de São Paulo tem que estar na fase amarela e partir para a fase verde. Aí volta às aulas. Algumas pessoas acham precipitado falar em volta às aulas, só que eu entendo que ele colocou uma meta para a gente tentar, né, chegar nessa meta. Né? Eu tenho certeza que a responsabilidade deles é enorme. Eu tenho certeza que se tiver qualquer perigo, eles voltam atrás dessa medida, porque realmente a gente lida com vidas, a escola realmente é o último local que vai ter que voltar, ainda principalmente para os pequenos, né? Os pequenos não têm noção de distanciamento, não têm noção de higiene, na hora da merenda eles vão tirar a máscara, na educação física eles vão tirar a máscara, então a escola é o último local, mas eu entendo isso daí como uma meta a ser alcançada, né? Acho bem difícil, mas eu entendi que dia 8 de setembro, se a gente estiver na fase verde, volta um grupo para a escola, né? E ver como se comporta. Só que aí entra nos casos de que mãe vai mandar seu filho para a escola, né? Se não tiver a certeza absoluta que ele está seguro. Né? Mas a gente entra na discussão porque é tudo novo, né, Ricardo? É tudo novidade. Não tem o certo, não tem o errado. A gente vai descobrir o que está certo e errado daqui a 10 anos. Né? Ó, isso aqui foi certo, isso aqui foi errado, né? Eu sou da opinião que se no começo eu tivesse sido radical, em um mês, radical, radical mesmo, de trancar tudo, talvez a gente não tivesse nessa situação agora, né? Mas aí vira briga de ego, um libera, o outro proíbe, e aí a gente está do jeito que está, né? Só resta torcer. Ainda mais se a gente parar a pensar, né? Por exemplo, aqui em Cruzeiro, nossa região também está na fase laranja, teve essa abertura gradual do comércio, né? 4 horas por dia, mas infelizmente parece que as pessoas não entenderam muito a questão da abertura do comércio. A abertura do comércio não é que todo mundo pode já estar liberado para ir passear, você vê a família inteira andando, sabe? E infelizmente isso vai ser um impacto que a gente vai sentir lá na frente. Vai até voltar, talvez, para a linha vermelha, né? Para a fase vermelha, quer dizer. E, por exemplo, você andando assim nas quadras, nos campos assim, todo mundo jogando bola, você realmente é um clima de final de ano, entendeu? Então, na verdade, isso é muito preocupante. A gente sabe que a gente está na curva ainda ascendente da pandemia, né? E aqui está muito complicado. Eu vejo assim. E como que está aí em Bertioga? Bertioga a gente sabe que é uma cidade turística, cidade praiana, muitos eventos, muito emprego informal também, né? Acredito que aí deixa a sua vez, deve estar muito sofrido aí, né? Aqui ainda tem a gente está no inverno, mas o inverno com cara de verão, né? Porque aqui todo fim de semana está fazendo 30 graus, então todo fim de semana a cidade está lotando, né? Eu acredito que isso pode ter um impacto veloz para voltar para a fase vermelha também, entendeu? Então eu acho que a população, alguns, né, não acreditam, né, nessa, sei lá, não acreditam ou estão subestimando a doença e isso vai ter impacto direto aqui. Deixa eu só aqui, eu compartilhei, estou fazendo a sala aqui no meu Face e a Maricléia entrou aqui, deu boa noite. Boa noite, Maricléia. Ninguém precisa falar, Maricléia era a nossa coordenadora geral de arbitragem. Sou fã demais da Maricléia. É uma pessoa que tem 100% de impacto na minha formação como árbitro. Tá? Beijão, viu, Maricléia? Espero que você esteja acompanhando aí. Saudade de você. Ela mandou uma boa noite aqui, uma saudade da Maricléia, né? Ela é uma pessoa fantástica. Não é que mora um pouquinho longe só da gente. Pouquinho, pouquinho. É mais fácil chegar na Argentina do que chegar lá na João Pessoa. Beijão, Maricléia. Obrigado por tudo, tamo junto aí. Ô, Danilo, mudando um pouquinho de modalidade, estava comentando no começo da live que você também é professor de xadrez, você também teve publicações sobre métodos de ensino. Fala um pouquinho para a gente essa questão, como que você lida, por exemplo, na verdade, o pessoal gosta de futebol, de vôlei, você está com tênis de meia e xadrez, duas modalidades que não são tão populares.
Fala pra gente um pouquinho essa junção do tênis de mesa com o xadrez. Cara, tem algumas pesquisas, né, que disparado o xadrez é o esporte, é considerado um esporte, né? Tem nos jogos regionais, tem nos jogos abertos. Disparado o xadrez é o esporte que mais mexe com o cérebro, né? E tem algumas pesquisas que falam que o tênis de mesa é o segundo esporte que mais mexe com o cérebro. Então, calhou disso aí. Mas a minha formação do xadrez é do fato de eu, desde que eu me formei em 2003, 2004, eu já comecei a dar aula em escola pública, né? E olha que coincidência, tanto xadrez e tênis de mesa. Eu nunca fui jogador de tênis de mesa, eu jogava basquete, né? Só que a escola que eu comecei a dar aula, uma escola pública estadual, a quadra era descoberta. Então, aquele cimento queimado com uma quadra descoberta. No sol, aquilo lá fritava e na chuva era impossível de usar. Então, 90% das aulas, a gente trazia para dentro do pátio. E aí a gente começou ali, montar a mesa de tênis de mesa, montar os jogos de tabuleiro. E ali, só ali, depois de formado, depois de começar a dar aula, só ali começou a minha história do tênis de mesa e do xadrez, né? O xadrez eu já sabia jogar, né? Me aperfeiçoei um pouco, só que eu senti dificuldade de ensinar os alunos a jogar xadrez, né? Existe essa dificuldade. Foi aí que eu criei um método específico, um método meu, que eu tenho muito, muito orgulho dele. Eu criei esse método de ensinar xadrez, peça por peça, separadinho, né? E publiquei o livro em cima desse método, né? Um livro que eu tenho muito orgulho desse método. Publiquei outro livro também de interdisciplina na educação física escolar, mas tudo isso foi direcionado graças a um problema que eu tinha de quadra de espaço, né? Que eu acabei me adaptando e daí segui em frente, né? A gente começou lá na escola com tênis de mesa e aquela aula de educação física, né? Um pouco tênis de mesa aqui, jogo tabuleiro, mas todo mundo gosta do ping-pong ali, de brincar. Só que alguns alunos começaram a querer levar a sério. Então a gente fez uma turma de treinamento fora do horário com esses alunos, né? E aí, para que eles evoluíssem, eu tinha que evoluir junto, né? Senão não conseguia acompanhar eles no treino. E aí a gente foi evoluindo. Essa escola, no primeiro ano que disputou, foi vice-campeã estadual de tênis de mesa. Foi bem legal, ela nunca tinha disputado, né? E a gente já chegou a vice-campeão estadual, foi muito bacana. E uma dessas meninas, era misto o grupo, uma das meninas, ela é paralímpica, né? E ela começou a voar. Essa aí se destacou muito rápido, né? Inclusive ela chegou na seleção. Ela era da classe da Bruna. Ela disputava com a Bruna, por acaso, com a Jennifer Parinos, né? E aí por conta dessa aluna que se destacou, que aí eu tive que evoluir no tênis de mesa para acompanhar ela, que eu fui fazer o curso de arbitragem para eu entender, né? Porque você sabe que na regra do Paralímpico tem alguns poréns, algumas diferenças, então eu fui ali me aprofundar por conta dela, né? E resumindo, ela parou de jogar e eu continuei na arbitragem até hoje. Bacana. Pegando o gancho, você falou da sua atleta paralímpica. Eu tive o prazer também de estar junto com você na arbitragem, eu ali na arbitragem eletrônica do placar. E foi uma coisa que me marcou muito, foi nas Paralimpíadas do Rio. Eu tive como voluntário também nas Olimpíadas, e para mim foi um choque de realidade muito grande. Na verdade, quando você está nas Olimpíadas, você está tipo com a nata do esporte, né? Você está com o pessoal ali, o mais rápido, o mais forte, o mais ágil, o melhor. E nas Paralimpíadas é totalmente diferente. Você está com aquelas pessoas que muitas vezes foram excluídas, são vencedoras naturalmente, né? São vencedoras assim na ordem natural mesmo. E eu tive uma visão, eu não sei se você também concorda, você compartilha, da alegria, cara, a alegria que eles proporcionavam para a gente, assim, só de estar lá, eles estavam sorrindo, brincando, alegre. E eu achei muito um choque de realidade muito grande. O que que você faria? Eu aprendi muita coisa. Aprendi naquelas Paralimpíadas, aprendi a olhar os meus problemas com outros olhos. Os problemas que a gente tem, na verdade, não são tão grandes quanto parecem. Perto do problema daquelas pessoas que muitas vezes eram amputadas, cadeiras de rodas, sabe? Tipo assim, todo mundo sorrindo. Inclusive aquele indiano que a gente viu, eu acho que você até fez o jogo dele, ele jogava com a raquete segurando na boca, né, nos dentes, porque não tinha os dois braços. O que você É, levou egípcio. dessa egípcio, né? Isso.
que Sim. você levou dessa experiência aí? Eu costumo sempre falar para todo mundo que eu converso que as Paralimpíadas tinham um clima mágico, né? Não dá para explicar, né? Só estando lá para você entender. A gente teve o privilégio de ficar na Vila Olímpica junto com todos os atletas. A gente almoçava com eles, passava, cruzava com eles em todos sabe? E era um clima mágico, é o que você falou. Todos estavam sempre alegres. Todos estavam sempre com um sorriso. Meu, aquilo era uma diversão, né, para eles, né? Para a gente era bem tenso ali, né? Para não ter nada de errado. Mas foi mágico, foi mágico. Eu acompanho o esporte paralímpico por conta dessa. Antes dessa atleta, o meu estágio, eu fiz um ano de estágio com esporte paralímpico no Guarujá, né? Com o professor Marquinhos, professor Ricardo Patero. E, então eu já me introduzi nesse espaço. Para mim é onde eu aprendi bastante, é onde eu aprendi bastante a valorizar tudo. Né? Realmente a gente reclama à toa, a gente não tem ideia do que a gente está reclamando, a gente reclama de barriga cheia sempre, né? Mas graças a Deus, eu fui para essa área bem cedo, né? Hoje, por acaso, eu tenho acho que só um ou dois atleta paralímpico, eles ainda não estão em nível competitivo, mas eu fico muito feliz de conviver com eles, de lidar com eles, eu gosto bastante, né? E realmente, para quem não está acostumado, numa primeira vez é um choque. Você vê o cara jogar a bolinha para cima com o pé e o cara rebater segurando a raquete na boca, aí você pensa, ele, né, rebate aquele negócio. Não, ele joga, né? Ele bate com força, ele faz jogadas com aquilo. Isso é maravilhoso, né? A gente passava lá, ia almoçar, pô, via o pessoal sem membro, né, se virando. Vi uma moça lá que ela comia segurando o talher com o pé. Isso é realmente, você sair dali, se você não sair uma pessoa melhor, você não viveu aquilo de verdade. Aquilo foi mágico, aquilo me marcou muito, tenho certeza que me vai marcar todo mundo para sempre. E para mim foi, por enquanto, minha melhor experiência. Foi 15 dias lá perfeitos. Com certeza. Aí a gente fala um pouquinho, né? Eu costumo falar que eu como gestor público da parte do esporte, e você também como professor na parte pública do esporte, a gente usa o esporte como uma ferramenta, né? Sim. Eu costumo falar que o esporte não é simplesmente fazer campeonato, você ir lá, levantar uma taça, dar medalha, não. A gente usa o esporte como uma ferramenta de inclusão, inclusive, que é o que a gente vê nas Paralimpíadas. Ali, muitas pessoas ali que às vezes estavam desanimadas, desacreditadas, eles dão um novo rumo, né? Então é muito bacana, realmente foi uma experiência muito boa que a gente leva e tenta realmente sempre estar aplicando. Eu aqui em Cruzeiro, você aí também em Santos. Ô Danilo, vamos que tem uns comentários aqui, umas perguntas para você também. Pode mandar. Vamos lá, o Fredinho está aqui acompanhando com a gente também. Maricleia, deu tudo certo, olha o fruto que você colheu, muito bacana. A Mônica Camargo, há quantos anos você está trabalhando com tênis de mesa? A Mônica Camargo, né, está perguntando quantos anos você está trabalhando com tênis de mesa. A Maricleia está perguntando o que te prendeu como árbitro para continuar. Quem me prendeu foi a Maricleia. Eu fiquei por causa dela. Com certeza. Não, brincando, mas pode ter certeza que um dos fatores de eu continuar, óbvio, na arbitragem foi as amizades que a gente faz, né? E isso aí, com certeza, envolve ela bastante. Pelo dinheiro, né? Você vai falar que dá para viver, não dá para viver com o dinheiro do tênis de mesa, ninguém sobrevive com o dinheiro do tênis de mesa, né? Os torneios são muito puxados, né? Esse brasileiro aí foi um exemplo disso, mas eu acho que as amizades que a gente faz, a vivência que a gente faz no esporte, eu acho que isso daí não tem preço, né? Eu sou da área de educação física, eu gosto do tênis de mesa, então para mim isso aí me agrega bastante. Qual foi a outra pergunta? Eu respondi da Marie Claire e perdi a outra, da Quantos Mônica. anos você está? Quantos anos você está trabalhando com tênis de mesa? Eu me formei em 2003, comecei a trabalhar mesmo em 2004, quando eu fui para a escola, né?
Então, em 2010 me tornei árbitro. Então, são 16 anos aí que já 16 anos como técnico, professor, né, e 10 anos já como árbitro nessa jornada aí. E como atleta, né, que às vezes eu invento de bater uma bola também. Maricléia aqui está comentando aqui com a gente. Ela acha que os Paralímpicos são os atletas que mais aproveitam o esporte. Por esporte, né? Eles disputam com seriedade, se divertem com seriedade e faz todos são amigos. Verdade, Maricléia. Lá. Para mim, eles são os olímpicos mais valiosos que o esporte tem para o ser humano paralímpico. Bem falado também. A Mônica falando que é muito bacana também, a Maricléia aí com a gente aí. Cara, show de bola. Realmente se torna uma família, né? Quando a gente viaja. Na verdade, igual nas Olimpíadas Paralimpíadas, fica 15 dias, né? Praticamente convivendo ali, é muito bacana. Ô Danilo, voltando então, a gente estava falando sobre o xadrez, a gente vê também que os países mais desenvolvidos têm maiores índices educacionais, como Cuba, por exemplo, tem o xadrez na grade curricular. O que você acha que falta, por exemplo, para o Brasil conseguir chegar nesse nível? Porque a gente sabe que das inúmeras vantagens que o xadrez traz, como atenção, você vai falar para a gente, você é expert nisso aí, eu sou meio leigo, mas fala para a gente nisso aí, e se você acha que algum dia o Brasil pode chegar a evoluir nesse nível de realmente manter o xadrez numa grade curricular? Essa é a minha primeira pergunta quando eu dou o curso, né? Eu dou o curso sobre o meu método e eu pego o exemplo das pecinhas. Eu pego lá o jogo de xadrez de plástico, né? Um jogo bom, né? Mas é de plástico. Ele custa R$ 35, né? Vamos colocar essa média. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vamos colocar a média de R$ 35, né? Vamos colocar uma sala de 40 crianças, você precisa de 20 jogos, né? Que cada dupla usa o jogo. Então, 350, R$ 700. Você pega o mural magnético, uma faixa de R$ 300. Ou seja, com R$ 1.000, você monta uma sala de xadrez, né? Com R$ 1.000 numa escola, você monta uma sala de xadrez. Eu tenho meu próprio material de xadrez, né? Para os cursos, mas é um valor irrisório para uma escola, para uma prefeitura, para, né, até para uma escola particular, para uma escolinha, é um valor irrisório. E por que que não tem nas escolas? Porque se você colocar no Google benefícios do xadrez, você vai ter lá bilhões de páginas, bilhões de estudos de benefícios. Como você falou, os países do primeiro mundo usam na grade curricular, né? Na Noruega, essas são minhas pesquisas, na Noruega, um terço, né? 33% da nota de matemática é do xadrez. Você tem xadrez na grade, né? A WNBA, que é a NBA das mulheres nos Estados Unidos, elas têm aula de xadrez. Elas têm um momento lá de treinamento, um dos treinamentos delas é de xadrez, né? Então é um esporte que só tem benefício, só que a gente tem a dificuldade aqui. Aqui em Bertioga a gente está lutando, está conseguindo devagarzinho colocar nas escolas, né? Ainda não está na grade, porque é, precisa de mudar a lei para entrar na grade, não é bem complicado, mas está virando uma disciplina opcional. Pelo menos uma horinha por semana, algumas escolas já estão aderindo. Então, isso é muito importante, né? Se a gente sonha em espalhar isso para o Brasil, eu acho que eu estou começando aqui na minha cidade. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. E aí depois acho que os resultados provavelmente serão positivos, e aí fica mais fácil a gente espalhar para a cidade vizinha. E aí vai em Caracol tentar espalhar isso aí bastante, porque eu sou defensor, né? Sou um defensor do xadrez. Você não precisa acreditar em mim, é só você pesquisar no Google benefício do xadrez para o estudante, benefício do xadrez para a nota, benefício do xadrez raciocínio lógico, e o Google vai te mostrar, né? E é tão barato e é tão fácil de a gente introduzir, né? Então, eu não sei te responder por que que não tem. Talvez faltem profissionais que queiram, né? Profissionais interessados, pode ser um dos motivos, né? Uma série de exigências do MEC em relação à escola, de abarrotar de disciplinas, pode ser outro motivo, então não cabe, né? E tudo que é novo é difícil, né? Mas a gente tem esperança. Eu tenho esperança sim, tenho esperança que aqui na minha cidade já está acontecendo.
de pouquinho em pouquinho a gente está colocando xadrez e eu acho que em algum tempo aí a gente já vai melhorar bastante. Não, com certeza a Mônica Camargo está falando que ela tenta colocar xadrez nas escolas por onde ela passa, mas ela tem dificuldade com adesão, né? E o tênis de mesa também ela sempre coloca também. É bem bacana. Mesmo porque para mim é muito mais fácil. Desafios, verdade. Ô, Danilo, falando também, falou em xadrez sobre as coisas boas, bacana também a gente falar sobre o tênis de mesa. Né? O tênis de mesa, eu acho muito bacana, é um esporte fácil da gente trabalhar, porque o tênis de mesa você precisa de duas pessoas para jogar, para praticar. Duas pessoas você já consegue fazer uma partida. E, na verdade, também você consegue jogar o idoso com a criança, o gordo com o magro, né? Tipo assim, o mais forte com o mais fraco. É lógico que para você ter um resultado a nível de alto nível, é lógico que não deixa de ser um esporte que tem que ter um preparo muito alto, muito grande, né? Mas, por exemplo, como parte de recreação, de lazer em escola, você consegue se adaptar com uma tábua, dois pedaços de chinelo, por exemplo, tem essa facilidade, né? E além de, eu tive uma conversa com o Hideo, o Reinaldo Yamamoto, que é o técnico da seleção brasileira de base, e a gente estava conversando sobre isso, sobre a importância do tênis de mesa, nessa parte cognitiva do praticante, de atenção. A gente sabe que o tênis de mesa, eu acho que depois da natação, é o esporte que você mais utiliza o seu corpo, os seus membros, a sua inteligência, a velocidade de raciocínio, né? Seria um outro esporte também que seria bacana difundir, né, nas escolas, assim como o xadrez, né? Sim, importantíssimo, é o que eu falei. Do estudo que eu sigo, o tênis de mesa é o segundo esporte que mais mexe com o cérebro. Né? A gente que joga consegue visualizar isso melhor, mas para quem não joga, você imagina uma bolinha vindo, né, na sua direção, você em meio segundo, você tem que imaginar onde ela vai bater, imaginar o que ela vai subir, imaginar que golpe você vai usar. Meio segundo, daí é meio segundo, ela volta de outro jeito. Então, isso aí te obriga a usar o cérebro de uma forma muito isso. Mas o tênis de mesa usa o cérebro de uma forma aí que não tem jeito, além de usar o corpo, né? Não tem jeito. E a gente fala de alto nível, eu creio que todo alto nível é consequência, né? Eu acho que a gente tem que difundir sim, as escolas têm que ter sim, né? É gostoso, como a Mônica falou, do xadrez às vezes não tem muita adesão, né? Porque já partem de um pré-conceito de xadrez. Ah, xadrez é jogo de nerd, xadrez é chato. Eu acho que eu não tenho cara de nerd aí, que eu falo que eu dou aula de xadrez, pouca gente acredita. Né? E eu tento tornar o ensino divertido do xadrez. Eu tenho uns resultados muito bons, fico muito feliz com os resultados que a gente tem aqui, né? Mas precisa ser difundido sim o xadrez, precisa ser difundido o tênis de mesa. Eu acho que todo esporte começa na escola, né? A criança tem que ter a vivência do esporte ali, porque senão ela vai no que o pai joga ela. Se o pai gostava da natação, vai colocá-la na natação. E às vezes ela tem um talento para ginástica, só que nunca experimentou a ginástica, né? Meu professor da faculdade, eu não lembro o nome dele agora, mas ele falava quantos Tiger Woods, né, o Brasil já perdeu. Por quê? Porque a criança nunca experimentou golfe. Nunca. E golfe é um esporte, né? Tudo bem que é um esporte elitizado, mas a criança nunca experimentou um beisebol, né? E quantos talentos a gente já perdeu por falta de experimentar? Então a escola tem um papel fundamental nisso daí de experimentação dos esportes, né? E aí, a criança experimentou, gostou, aí tem que passar para o outro ponto, que aí são as escolinhas de esporte que aí provavelmente a prefeitura que vai acolher, ou, dependendo da escola, turma de treinamento no contraturno, né? Eu com a minha equipe de tênis de mesa na escola estadual, a gente treinava no contraturno da escola, né? Não tinha tênis de mesa na cidade. Então a gente treinava no contraturno da escola, né? Então eu acho que esse é o foco. A escola tem que experimentar tudo e as crianças que gostarem depois ter sequência para uma escolinha. Com certeza, eu acho muito importante. Por exemplo, aqui em Cruzeiro a gente conseguiu implantar o FADEM em 2018 e desde então a gente conseguiu, hoje a gente conta com 20 modalidades esportivas. Então a gente tenta abrir um leque de opção para as pessoas, para dali ela conseguir se encaixar no que ela acha melhor, lógico, né?
E aquilo, a gente vai ter talento, tem vários talentos. Aí é para daqui para frente seguir uma carreira profissional, né? Cruzeiro tem a Adriana da Silva, de própria Edmilson, atleta campeão para-pan-americano, de Cruzeiro, vários atletas. Só que é importantíssimo. Em Cruzeiro, por exemplo, hoje a gente tem o badminton, que era um esporte mais elitizado, judô, jiu-jitsu, karatê, taekwondo. Acho que essa importância aí que você tocou é fundamental, Danilo. Dando sequência aqui, o Alfredinho, mandou aqui, ó, Danilo, pensando em investimentos, tu acha que o xadrez poderá vir a ser mais valorizado pelos secretários de esportes municipais? E sobre competições, tu acredita que algo possa ser feito para alavancar a modalidade? Cara, eu acho que o xadrez tem que ter interesse dos secretários, né? É, principalmente da educação. Eu vejo o xadrez bastante bem ligado à escola, né? Então eu acho que tem que partir dos secretários de educação isso daí do xadrez. E em relação aos torneios, eu pensava assim, olha como a vivência faz a gente mudar. Eu pensava que primeiro a gente tinha que implantar. Agora eu vou falar do tênis de mesa porque é mais minha realidade. Primeiro a gente tinha que implantar o tênis de mesa nas escolas e depois fazer os torneios, né? Só que num primeiro momento a gente não conseguiu isso, dificuldade de mesa, né? Burocracia. Mas falei, vamos fazer o torneio de qualquer forma, porque o torneio vai ser aberto para todos. E aí aconteceu o contrário, a gente fazendo torneio, as crianças começaram a descobrir o torneio e cobrar dos professores na escola ter aula. Isso foi bem bacana. A gente fez o caminho inverso. Começou com o torneio, a criancinha vai lá, o amigo vai, pô, vamos lá no torneio. A gente faz torneio gratuito, né? Faz um circuito aqui gratuito, é 1 quilo de alimento, né? Simbólico. Mas os amiguinhos começaram um a levar o outro, falou, pô, eu quero treinar isso aqui. Aí começou a cobrar o professor na escola. Então foi o caminho inverso. Graças ao torneio, a gente está massificando também o tênis de mesa na escola, né? Porque eu achava que primeiro precisava implantar nas escolas e depois fazer os torneios. Eu segui o caminho inverso e está dando certo, por acaso. Não sei se é por acaso ou isso aí vai dar certo em todo lugar. Mas acho que isso aí foi a pergunta dele, né? Respondi a pergunta dele direitinho. Ô, Danilo, agora mudando um pouquinho para a questão da arbitragem, você que é árbitro internacional, arbitrou os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, fala um pouquinho para a gente, foi coordenador de arbitragem ano passado em São Paulo. Fala para a gente como que hoje você vê a arbitragem do Brasil. Eu fiz essa mesma pergunta para o Rideu, na visão dele de atleta, de técnico, ele falou que é só elogio, mas a gente tem aquela, por exemplo, a gente trabalha ali no meio, sabe que foi o que ele falou para mim, resumindo, se a arbitragem cobrar certinho o que tem que cobrar, não tem nem jogo. Então ele falou que É. realmente essa visão dos atletas que às vezes a arbitragem é muito rigorosa, não, ele falou que realmente a arbitragem é muito boa, que alguns lugares realmente não tem a mesma qualidade daqui. Você, qual que é a visão que você tem da arbitragem do Brasil? Eu acho que a gente tem dificuldade natural de nivelar a arbitragem, né? Aí eu volto a falar da Maricleia, da Musa, da Leonor, que quando elas estavam à frente, elas nivelaram a gente por cima, né? Tinha que cobrar tudo, tinha que fazer tudo, que eu acho que, querendo ou não, se essa é a regra, e a função do árbitro é cumprir a regra, né? Se você libera aqui, daqui a 2 pontos você vai ter que liberar e você vai perder a mão. Regra é regra, e fim. Não, com Tá me ouvindo certeza. aqui? É Agora difícil a deu uma gente nivelar. modificada. Agora É, melhorou, deixa eu ver. tá. Tá, tô ouvindo. Pode falar. É difícil a gente nivelar todo mundo, né? A gente sabe disso. Para tudo, você nivelar tudo é difícil, mas eu acho que a gente tá tentando seguir um caminho desse, né? O Brasil é muito grande, é difícil a gente ter o intercâmbio com os hábitos do Amazonas, por exemplo, né? De Fortaleza, Ceará, a gente se vê pouco para a gente dividir compartilhar o nosso conhecimento, né? A gente tentar nivelar todos, mas eu acho que a gente está tentando, assim, né? E eu acho que cedo ou tarde a gente já começa. Essa foi minha visão
na Federação Paulista. A gente pegou a Federação Paulista no novo ciclo, né? É, querendo ou não, falando, ó, a gente vai começar a cobrar, a gente está começando a cobrar, a gente foi subindo essa cobrança gradual. E esse ano já seria o padrão que eu espero para o Brasil todo, né? Mas os atletas já sentiram isso do ano passado, a gente teve algumas devolutivas bem boas, a gente foi conversando, né, que senão não precisa de árbitro, né? O árbitro está ali para cumprir a regra. Se não for cumprir a regra, não precisa de árbitro. O atleta mesmo marca os pontos e pronto, né? É difícil, mas acho que a gente está no caminho certo. Show de bola. Manda um abraço aqui para a Rita Jupone, que está com a gente na live. E a Maricleia aqui deu aqui o comentário dela, que o Ayrton precisa saber de tudo das leis, porém a aplicação vai muito do momento da jogada. Falando que o Zerp tem muito talento, só podemos nivelar por cima. Então, e realmente, né? A questão que a gente fala, e até a Maricleia ensinou muito para a gente isso, a lei, a regra é uma coisa e a aplicação da regra é outra, né? Você não vai conseguir sempre aplicar 100%, vai muito do bom senso, né? Igual a Maria Cléia colocou, eles estavam ensinando e cobrando cobrança. Realmente. Não tem como. O ano passado, eu fui fazer uma arbitragem da Comitê Paralímpico Brasileiro. Na verdade, eram os Jogos Paralímpicos Estudantis. Realmente, você tem que ter um bom senso ali, porque ali, na verdade, você vai pegar um atleta que veio, por exemplo, do Pará, do Acre, por exemplo, que não tem a vivência que um atleta de São Paulo tem, já tem num clube grande, num clube já com estrutura, né? Mas é assim, é muito difícil, muito complexo isso. E aí eu acho que no caso a Maricléia estava certa, porque é, a gente tem que cobrar, não existe como eu estou aprendendo na marra que quando você tenta usar o bom senso, acaba virando contra você. Você fala, pô, esse menino tem dificuldade, então eu vou dar uma chance. A partir do momento que esse menino começa a disparar no ponto, né, ele está levando vantagem porque você foi omisso, entendeu? É muito complicado, a gente entende que, meu, chegam umas criancinhas lá que, né, as criancinhas a gente tem um pouco mais de tolerância, a gente conversa, mas eu acho que 15 anos, 14 para cima, a gente tem que cobrar tudo, não tem jeito, né? A regra é a regra. Os árbitros eles se indispõem com cobrando a regra, mas tá lá para isso, né? Essa filosofia que eu estou tentando colocar nos cursos agora, e é isso que a gente tem que aplicar, né? Não tem jeito. Eu acho que o bom senso acaba virando contra o árbitro, né? Pô, o atleta, pô, o menino tem dificuldade toda. A partir do momento que aquele menino começou a ganhar o jogo, o outro técnico, ainda mais se o outro técnico saber das regras, que a gente tem muito técnico que fez o curso, vai falar, e aí? Pô, e aí você perde a mão do jogo, entendeu? Mas eu acho, Ricardo, é um caminho longo, né? Tem um grupo que foi treinado pela Maricléia, pela Leonor, pela Musa. Acho que esse grupo ele tá numa linha contínua, né? E agora a gente tem que colocar esses outros nesse grupo junto. Mas pode ter certeza, Mariclé, que seu trabalho não foi em vão, viu? Que a gente está fazendo de tudo para seguir essa linha. Não, com certeza. E só até corroborando o que você está falando, não é que eu falo assim, questão de bom senso, só para saber interpretar assim, é lógico. A gente sabe que tem os atletas, por exemplo, saque é uma coisa sempre muito polêmica. A gente sabe que tem um atleta que faz de sacanagem, você sabe que tem um atleta, por exemplo, nesse caso de paralímpico estudantil, escolar, que realmente Sim, não sabe. Então, você vai cobrar o mínimo, desde que sim. também ele não esteja levando vantagem dentro É. daquele erro dele, né? Eu lembro até hoje, uma das coisas que me marcou muito, isso em 1999, 2000, que eu comecei a jogar, eu fui num jogo, numa Federação Paulista, acho que foi a minha primeira. E é lógico, quando eu tinha 3, 4 anos de tênis de mesa, eu lembro que era era 5 saques ainda, seguido, melhor de 21. Aí eu já pego de cara, Mari deve estar assistindo a gente, vai até rir, o Rodrigo Kojima, moleque da seleção juvenil brasileira e tal. É lógico, não deu nem chance, né? Deu sacando, pra mim legal, 21-3, 21-4. Aí acabou o jogo, eu lembro, era um senhorzinho, né? Eu acho que eu sei quem que é, virou pra mim assim, eu não interrompi você porque eu sabia que você ia perder. Mas se você quer aprender, ele começa a sacar direito.
sabe? Isso me marcou muito e realmente, você sabe assim, às vezes fala assim, ah, não, mas realmente, você está vendo que está prejudicando alguma coisa, você está certíssimo, concordo, muito com você, né, nessa relação. Porque vamos pegar um exemplo assim, ele não cobrou teu saque, você perdeu 21, vamos colocar 11, né, para o pessoal entender, vamos colocar a realidade agora. Uhum. Você está fazendo irregular, o árbitro viu que você vai perder, você tomou 11-1 no primeiro set, você perdeu, você está sacando irregular. Por um milagre do destino, no segundo set você começa a virar o jogo. E aí? Você está sacando irregular. Aí vai sobrar pro. Aí o árbitro vai cobrar no terceiro set o seu saque, você vai, né? O técnico vai perguntar, mas por que você não cobrou antes? Então é muito complicado. Eu entendo, lógico, na prática, o bom senso, né? Mas é muito complicado. Tem que ser cobrado, não tem jeito, né? Tem que ser cobrado desde o início, porque senão te complica o jogo no final e complica e pode complicar bastante, entendeu? A gente tem que entender que os atletas estão ali, muitos dependem de uma bolsa, muitos dependem de um patrocínio. E a sua função ali é cobrar as regras, né? Você tem que equilibrar o jogo cobrando a regra. Você não pode deixar nem um lado nem o outro ter vantagem. Vamos lá, essa visão que eu Dormiu? tenho, apareceu um pop-up aqui, essa é a visão que eu tenho, espero que essa visão que eu tento implantar, né? Mas talvez eu esteja errado, né? Não sou dono da verdade, mas eu acredito que não esteja errado, não. Não, com certeza. A partir do momento que sai da parte lúdica, né, que vai para a parte do esporte, tem regra como todos os esportes têm que se adaptar. Tá aqui a Maricléia, com muito orgulho, um beijão de novo, a Mônica. O Douglas Pereira tem muito orgulho de ter passado por esse processo. Ó, o Bruninho, Bruno Claro apareceu aqui. Um abraço pro Bruninho aí. Douglas, Vários Bruno, demais. só fera aí só Muito lendas do bacana. arbitragem nacional. Danilão, a gente está chegando aí meio que na reta final. Fala pra gente um pouquinho o que você acha do atual momento do tênis de mesa internacional. A gente tem hoje aí o Calderano, que é o sexto do mundo, se eu não me engano. Temos aí 5, 6 atletas no top 100 mundial, coisa, fato que nunca aconteceu. E realmente uma equipe hoje que pode, pela primeira vez na história, brigar por uma metade de medalha olímpica. Tanto com o Calderano no individual, quanto na equipe mesmo. O Brasil vem de 2 mundiais entre os 8, fazendo jogos duríssimos contra a Alemanha, ganhando de atletas da China, Coreia. O que você acha desse atual momento? Muito se deve também, talvez, a esse intercâmbio que hoje os atletas estão muito para fora, né? Muito na Europa, também importando técnicos, o Jean René é um exemplo disso. Fala para a gente o que a gente gosta, pode esperar na sua visão. Cara, eu estou muito feliz, eu acompanho, a gente gosta do tênis de mesa, a gente acompanha os atletas, né? Realmente é um momento ímpar aí, eu acho que a gente está numa ascendente muito boa, a gente ainda não chegou no topo, né? Mas eu creio que estamos numa ascendente muito boa. Esses meninos precisam ser valorizados, as meninas também, porque a gente está com umas atletas também, né, no top 100, então elas tá vindo uma nova geração aí, Júlia Takahashi, Laura Watanabe, são umas meninas que também estão num ascendente enorme, né? E, cara, torcer para que isso se mantenha e continue. Tem uma frase do Bernardinho, técnico de vôlei, que eu passo para meus atletas quando eles ganham uma medalhinha, quando eles ganham uma coisa, eu pego essa frase dele, falo, ó, chegar no topo é fácil, difícil é se manter lá, né? Então, eu espero que esse trabalho aí para eles sabe, você tá. Porque senão você só vai jogar com esses atletas em torneio. E saindo para a Europa, você treinando com esses caras na Europa, né? Você já está ali apanhando, meu, sendo forjado na marra. Tem um projeto muito bacana da CBTM, aquele Diamantes do Futuro, que pega a molecadinha nova, leva lá para fazer um intercâmbio, né? Tem a detecção de talentos. Eu acho que a gente está, eu acho que tá muito bom. Eu acho que está, né? Eu não tenho muita propriedade para falar, porque eu não entendo essa parte burocrática. Minha única crítica, e aí não seria crítica, porque eu acho que não cabe crítica, mas eu não sei explicar. Mas não só no tênis de mesa, mas eu ainda acho que tem poucos polos de excelência, né?
Você pega aqui em São Paulo, a gente tem o São Caetano, tem Saldanha, né? A gente tem alguns polos, no sul a gente tem alguns polos, mas, por exemplo, na Bahia não sei se tem, né? Em Mato Grosso, não sei se tem, então tá muito, fica muito centralizado, né? É, em, e eu acho que precisava mais polos de excelência desses, né? Eu não sei te explicar o sucesso de São Caetano, se é pela prefeitura, se é, não sei explicar, né? O sucesso do Saldanha, o sucesso do Saldanha eu sei porque o técnico lá começou um trabalho muito bom, que é o Guilherme Simões, que foi multicampeão atleta, e aí surgiu Maeda, surgiu Isaac Zauli, Lígia Silva, que veio treinar no Saldanha, e estão dando continuidade nesse treinamento, então o Saldanha vai continuar sendo uma potência, só que, por exemplo, para o interior, a gente tem Marília, né, a gente tem Bauru, mas você vê que são pontos, né, isolados. Diferente do futebol, uma cidade perto da outra, você vai pegar um time, querendo ou não, né? Não vamos falar da Série A1, mas vamos pegar da Série A2, você vai pegar uma cidade em cada região que tem o time competitivo. E acho que no tênis de mesa ainda falta isso se expandir mais, ter mais polos desse. São Paulo ainda tem bastante, né? A gente, pelos exemplos aqui, só que nossa vivência pelo Brasil, a gente vê que isso no Brasil rareia bastante, né? E eu acho que é importante massificar isso daí, massificar esses polos de excelência para fazer a pirâmide, né? Esses polos e vai subindo, vai subindo, vai subindo para a gente ter aquela nata nacional que são esses daí do top 100 que estão arrasando por aí. Com certeza. Tem melhor quem fala que cornetagem é só no meio dos boleiros. Olha o Alfredinho aqui falando que o Bruno Claro gosta muito de atleta paralímpico. Esse Que Alfredinho também não muda. Histórias da arbitragem. sonha com os O atletas paralímpicos. Bruno falou que gosta mesmo. O Danilo, a Eliane Miyazaki perguntando se você não acha que a federação poderia enviar uma circular para os clubes explicando que a arbitragem tolera cada vez mais as irregularidades. As leis querem me matar quando cobro o recorde. Mas ela falou também que pôs café com leite só as crianças. Não, não. Mas nenhum pai quis me bater até agora. Ela falou realmente que, ainda mais a gente sabe quando nesses torneios vai muito pai, vai muito familiar, e tem esse conflito mesmo. Você acha que deveria ter uma explicação maior aí, questão de cobrança? Cara, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. O que eu acho é assim, a gente está fazendo agora os cursos de arbitragem são muito importantes, né? E não só para o cara, isso que tem que ficar claro, não o cara não precisa virar árbitro. Eu não esperava virar árbitro, eu fui para entender a regra, né? E eu acho que falta isso nos cursos de arbitragem, os técnicos vêm fazer esse curso. Eles têm que entender esse lado, entendeu? Eu acho que mandar circular para o clube, eu não sei, porque a gente vai mandar circular falando da regra. Acho que, teoricamente, eles têm obrigação de saber, né? Mas eu acho sim que a gente tem que fazer alguma coisa, tem que, né? A gente tem que evoluir e tentar evoluir todo mundo junto, né? A gente tem o assunto das ligas, né? As ligas, por exemplo, não tem árbitro, é o próprio atleta que arbitra. Isso aí a gente tem que começar a mudar esse pensamento se a gente quer massificar, se a gente quer profissionalizar, né? A gente aí vai entrar em problema de custos, tudo, mas a gente tem que achar uma solução desse modo, entendeu? Porque a gente vê muito, você está junto com a gente, o atleta sai de uma liga e vai jogar um torneio paulista, uma CBTM, aí fica lá bravo com o árbitro de cobrado uma regra dele numa liga, né? Então ele acha que o árbitro está pegando no pé. Então a gente tem que começar desde a base, sim, né? A cobrar, a massificar e cobrar as regras desde a base. Quando começou um torneiozinho, a gente tem que já tentar implantar isso daí. É difícil, né? É lógico que é difícil, mas a gente tem que conseguir. Eu creio que a gente não pode
só quando a gente vai treinar uma corrida, por exemplo, a gente não pode olhar onde a gente tem que chegar, né? A gente tem que ir correndo e, pô, já viu o que você deixou para trás, né? Então a gente está evoluindo, né? É uma subida devagar, mas a gente não pode parar de subir. Acho que esse é o mais importante. Com certeza. Em questão, sobre esse assunto também, a Maria falou que é normal, que tem que ter pai mesmo para a gente trabalhar, que não existe não, tem que arbitrar e pronto. O Bruno falou que o bom senso e a regra são utilizados de forma distorcida às vezes. Existem algumas categorias que distorcem com bom senso. Realmente é complicado, né? A Mônica Camargo fala que pensa que o erro deve ser punido e explicado pedagogicamente. Só assim todos irão aprender e levar mais o nível das competições, né? É, a criança entende quando a gente explica pedagogicamente, o técnico e o pai não entende. Esse é o problema. A criança Não, com ouve, certeza. você fala, o problema às vezes é o técnico. Querendo ou não, o problema é o técnico, né? O pai, né? Mas sim, o erro tem que ser punido. Até a regra tem que ser aplicada. É para isso que serve o árbitro. O árbitro não serve para mais nada. O árbitro serve para aplicar a regra, né? Para deixar o jogo equalizado aplicando a regra. Só isso. Então a regra tem que ser aplicada sim. Com certeza. A Maria falou que a solução é unificar a arbitragem, realmente, mas o problema é que o Brasil é muito grande. É difícil você colocar todo mundo seguindo a mesma linha, né? Na Ah, Europa, ela se eu não me engano, ela tem mais propriedade para falar disso, a dificuldade que ela passou. Pode dar até seu com certeza. depoimento, Maricléia, sobre o unificar a arbitragem. Com certeza. E o Alfredinho que tá passando para a gente, ele Gavalho começou esse ano. Colocar a arbitragem, né? Ele colocou na primeira etapa, e a tendência realmente é isso. Danilão, para finalizar aqui, tem na verdade, até trocar uma figurinha com você, para ver o que você passa aí também. A gente que trabalha na parte pública e também trabalha nesses grandes eventos, não sei se acontece com você. A gente vai, por exemplo, muitas competições são no Sul. A gente vai para Maringá, para Foz, para Joaçaba. E quando eu vou, por exemplo, Maringá, na hora que eu cheguei, vi aquele complexo esportivo com quadras de vôlei de areia, duas piscinas, dois ginásios, campo, velódromo de bicicleta e alto nível, o pessoal ganhando dinheiro com esporte, ganhando bolsa. Você chega em casa, eu chego em casa aqui entusiasmado. Aí você chega na cidade, a parte pública, a gente sabe que é totalmente diferente. Sabe? A gente tenta ver o modelo, tudo. E eu, às vezes, me sinto muito frustrado com isso. Que a gente quer realmente fazer o melhor, a gente conhece o esporte de competição, mas pelo menos para mim aqui em Cruzeiro não é a realidade da nossa cidade ainda. A cidade está naquela questão de usar o esporte como ferramenta de inclusão social, saúde, segurança pública, qualidade. E às vezes a gente esbarra em vários problemas, né? Inclusive eu, por exemplo, tenho um projeto político para tentar realmente brigar pelo esporte. Como que você vê isso aí na sua realidade aí em Bertioga e na sua realidade também como diretor, coordenador de esporte de alto nível? Sim, a dificuldade é a mesma, né? A gente aqui, é, a gente tem que parar, eu falo no modo geral, né? Eu sou funcionário público de carreira, então para mim não tem problema, mas tem que acabar isso aí de entrar um prefeito, acabar com tudo do outro só por vaidade política, né? Eu acho que as cidades elas têm que ter um plano esportivo curto, médio e longo prazo, né? Um marco onde a gente quer chegar daqui a 5 anos, onde a gente quer chegar daqui a 10 anos, onde a gente quer chegar daqui a 15 anos. E todos os prefeitos seguirem isso daí. Né? Então a gente está tentando colocar essa filosofia, é muito difícil, né? Mas você tem que ter objetivos. Ó, daqui a 5 anos tem que ter mais 3 praças esportivas, tem que ter mais 2 ginásios. Esse é o objetivo. Né? Daqui a 10 anos tem que ter, né, de 20 modalidades, a gente quer 40. A gente tem que ter essas diretrizes. Né? Só que tudo leva tempo, né, Ricardo? A gente nasce querendo mudar o mundo e eu agora estou tentando aqui mudar a cidade, né? A gente está tentando implantar essa filosofia de que os trabalhos que estão
estão fluindo não sejam interrompidos, né? Aqueles que precisam de ajuste serem ajustados, né? E a gente está tentando aqui, por lei, instaurar bolsas, né, de atleta, bolsa municipal. Quando a gente fala bolsa municipal, a gente associa dinheiro, e não é só dinheiro, né? A gente quer conversar com o colégio particular, que esse colégio dê duas bolsas para atletas da cidade, né? Se cada colégio fizer isso, né, ó, tiver 10 colégios, são 20 bolsas. Não é nada, mas é um começo, né? Se daqui a 5 anos cada desses colégios derem 10 bolsas, são 200 bolsas para os atletas, né? Então, a gente está tentando essa filosofia, só que a burocracia ela te atrapalha, mas você tem que conviver, você tem que aprender com o que é a burocracia e você tem que ir lidando com a burocracia. Eu falo de escola particular, mas vamos colocar escola de inglês, vamos colocar, né, casa de material esportivo, que para os atletas da cidade tem um desconto, né, toda aquela loja tem 30% de desconto para atleta, então toda blusa da cidade vai ter o logo da loja. A gente tem que começar a partir desse princípio, porque se a gente só reclamar, não tem, a prefeitura não ajuda, a gente não consegue. E vamos entender a burocracia, vamos ver o que dá para ser feito, né? Porque você pega uma loja de material esportivo, ela não vende para o tênis de mesa. Só que a partir do momento que você faz essa parceria, o que é 30% para quem não vendia nada? Né? Você vai dar um desconto, só que ela não vendia nada para o tênis de mesa. Agora ela vai ter, eu tenho 200 atletas, de repente 150 vão começar a comprar lá, né? Então a gente tem que começar a buscar esses caminhos, né? E é um caminho longo, é difícil, mas a gente tem que ter esses objetivos em mente. A gente tem que ver também em outras cidades o que deu certo, né? E tentar, que às vezes a gente só quer inventar a roda e a gente vê que a roda na outra cidade funciona. Vamos trocar essas experiências, né? É tudo complexo, tudo complexo. Quando a gente fala de poder público, é complexo, né? Então a gente tem que valorizar aquelas pessoas que querem fazer, né? Isso do modo geral, né? E apoiar essas pessoas e ouvir essas pessoas, né? Pô, deixa eu ouvir, mas tenho fé aí que devagarzinho a gente vai conseguir bastante coisa. Com certeza, só nesse segmento que você está falando, a Rebeca entrou como assessora no departamento, a Rebeca é também, e junto a gente criou um programa que chama Parceiros do Esporte. O que é? A gente, na verdade, a gente fez um cadastro digital de todos os atletas, todos os alunos das modalidades esportivas, desde criança até melhor idade. Confeccionamos carteirinhas para eles, para ter uma forma de identificação, sendo aluno do departamento de esportes, e fechamos parcerias com aproximadamente 15 estabelecimentos, deixamos aberto para quem quisesse. A pessoa com a carteirinha do departamento tem meia entrada no cinema, tem desconto na pizza, no lanche, na loja de roupa, entendeu? Foi uma maneira que a gente achou bacana de incentivar o pessoal a usar a carteirinha, se identificar e também fazer essa união do comércio com o esporte, né? Que sempre é muito importante. É sensacional, Então, parabéns aí pela ideia, sensacional. Essa é a linha que eu sigo, essa linha que eu imagino que funcione, né? Só que isso de desconto, mas aí eu bato mais na tecla que a gente tinha que conseguir que as escolas particulares, se a gente começasse a conseguir algumas bolsas. É muito difícil, né? Eu imagino que manter uma escola é difícil, mas eu acho que quando a gente conseguir mostrar a importância do esporte, né, para o futuro, até o associar o atleta àquela escola, né, com o atleta ganhando uma visibilidade, eu acho que a gente vai bem mais rápido nesse aspecto. com certeza. Só a Mari dando mais um recado aí, que a gente nunca deu trabalho. Ricardo, esporte de competição vai acontecer na sua galera de bairro. Você vai ver esse anime. Muito obrigado, Mário. Mário é uma parceira fantástica. Danilão, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bacana, foi muito enriquecedor esse bate-papo aí. Você que tem uma experiência incrível aí na arbitragem, no xadrez, na questão de escola mesmo, na questão do esporte em geral. Agradecer mais uma vez aí a parceria, agradecer mais uma vez o tempo aí. E muito obrigado. Realmente foi muito bom esse bate-papo com você. Cara, eu que agradeço. É sempre bom aí a gente
trocar ideia, trocar experiências, né? Agradeço demais aí o convite. Parabéns pelas lives que você está fazendo, é muito enriquecedor. Foge daquele básico, daquelas entrevistas básicas, né? A gente consegue conhecer um outro lado. Pô, a live com o Rideu, com aquela moça, uma das primeiras lives lá, acho que do atletismo, se não me engano. A gente consegue, a gente vê um bastidor que a gente não veria, a gente não está acostumado a ver. Então, isso é muito importante, é bacana, parabéns, Ricardo. Já estou dizendo que eu estou copiando a sua ideia, tá? Eu sei que você não registrou essa ideia, então eu estou copiando, você não vai poder me processar. E estou fazendo essas lives aqui com o pessoal da cidade, é bem bacana mesmo, isso é legal, isso é muito legal, parabéns. E obrigado pelo convite. Não, beleza. E só para o pessoal do tênis de mesa aí, a gente já está fechando uma live com o Goiama, maior nome do tênis de mesa do Brasil aí, Sensacional. e com o Biriba também. Biriba tem uma. Biriba é engraçado, né? Tipo assim, joga tênis de mesa, esse dia eu fui ver a biografia do Biriba, eu fiquei de boca aberta. Até turnê com os Globetrotters o Biriba fez, com 20 anos de idade. Muito bacana mesmo, né? Ô, Danilo, então, muito obrigado mais uma vez, você que está sempre com a gente aí. Também um dia aí, se quiser me chamar para a live, já estou me convidando. Não, pode deixar. Tamo junto aí. Pode deixar. Isso é E importante, é importante. É importante a gente ter essa. A gente começou com pessoas da cidade ligado ao esporte, mas é bacana a gente ouvir outras cidades. Isso daí é bem bacana, sim. Acho que é bem importante. Pode ter certeza que logo, logo você é meu convidado. Obrigadão, queria agradecer você, queria agradecer a todo mundo que participou aí, a Mari, a Mônica, o Alfredinho, Douglas, o pessoal que ficou mandando para a gente. Ficando batendo papo, foi bem interativo mesmo, bem legal. O Bruno aí também estava com a gente. Muito obrigado a todo mundo aí, beleza? Douglas aí. E vamos aí, vamos tocando aí, vamos ter mais novidade aí. Se Deus quiser, vamos encontrar em breve aí nos torneios aí, Se, Danilão. se Deus quiser, se Deus quiser mesmo. Beleza? Obrigadão mais uma vez, grande abraço e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, valeu para todo mundo. Abraço.